A guerra na Ucrânia entra em uma fase crítica, e as peças desse tabuleiro geopolítico estão sendo movidas com uma precisão que deve nos deixar em alerta. Vladimir Putin não apenas descartou a mediação de Donald Trump, como impôs suas próprias regras para um eventual diálogo com Volodymyr Zelensky. O que o líder do Kremlin realmente quer? E até onde está disposto a ir para alcançar seus objetivos? As respostas estão nas entrelinhas de uma estratégia que vai muito além dos campos de batalha. O cenário é claro: Putin exige um encontro direto, sem intermediários, sem a presença dos Estados Unidos, sequer do próprio Trump. A mensagem foi taxativa: não precisa vir. Quero falar com ele cara a cara. A Casa Branca confirmou a movimentação, e a equipe de Trump já trabalha nos bastidores para viabilizar o encontro. Mas a dinâmica do poder mudou. Agora, é Moscou quem dita as condições, tentando isolar Kiev em uma sala de negociações sem testemunhas. Trump pode até se gabar de ter salvo centenas de milhares de vidas, mas o fato é que Putin surpreendeu ao convidar Zelensky para uma reunião em Moscou, convite prontamente recusado. A trama, no entanto, não para por aí. Entre as opções sobre a mesa estão a neutra Suíça, onde o Kremlin teria garantias de imunidade, ou a Hungria, já sinalizada como possível palco para as conversas. Cada alternativa esconde seus próprios riscos e custos. Uma coisa é certa: Moscou quer Zelensky à mesa, mas Kiev não está disposta a entrar na toca do lobo. A pergunta que fica é: quem sairá vitorioso nesse jogo de imposição de condições? Quem definirá as regras? Por trás das palavras de Sergei Lavrov, que insiste em negar qualquer intenção de anexar o Donbas ou a Crimeia, esconde-se um plano muito mais sinistro. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra desvendaram a real ambição de Putin: não se trata de conquistar territórios, mas de submeter a Ucrânia a um controle político absoluto. O objetivo é claro: destruir o governo democrático, instalar um fantoche alinhado a Moscou, vetar qualquer possibilidade de adesão à OTAN e, no fundo, forçar uma rendição disfarçada. O Kremlin não está disposto a ceder em nenhum ponto. Depois de 8 anos de guerra híbrida e da invasão em larga escala em 2022, a Rússia não dá sinais de que vai recuar. Pelo contrário, consolida suas posições na Bielorrússia e na Geórgia, transformando esses países em plataformas de operação. Os ataques recentes comprovam essa estratégia. O bombardeio ao mercado em Kostiantynivka não foi um acidente, foi uma escolha. 8 mísseis atingiram um local onde civis faziam suas compras do dia a dia. 3 mortos, 4 feridos e uma destruição calculada, 15 barracas, 2 carros, lojas e residências reduzidas a escombros. Não é coincidência. É tática. A Rússia mira deliberadamente alvos civis para semear o terror e forçar uma capitulação por esgotamento. E agora, após uma breve pausa, talvez motivada pelas conversas no Alasca, os ataques voltam com força. Seria um sinal de que Moscou está preparando o terreno para um cessar-fogo? Ou, pelo contrário, está acumulando mísseis e drones para uma nova ofensiva arrasadora? Especialistas militares como Denis Popovich são categóricos: até agora, não há indícios de que a Rússia esteja se preparando para encerrar as hostilidades. Pelo contrário, o acúmulo de drones é alarmante. Desde o último grande ataque combinado a Kiev, em 31 de julho, até os recentes bombardeios em Poltava, houve uma calma suspeita. Seria uma pausa estratégica para reabastecimento? Ou uma manobra para não atrapalhar as negociações em curso? As duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto isso, a máquina de guerra russa exige cada vez mais recursos, e o bolso do cidadão comum é quem paga a conta. Com a queda nas receitas do petróleo e do gás, 18% a menos nos primeiros 7 meses do ano, e os gastos militares batendo recordes, o governo russo se vê obrigado a aumentar impostos e cortar despesas sociais para bancar o conflito. Em 2025, 40% do orçamento será destinado à defesa, um nível não visto desde a Guerra Fria. São 13,5 trilhões de rublos, um terço de todo o gasto público, jogados em armas, munições e tropas. O déficit já ultrapassou 3,8 trilhões de rublos e pode chegar a 5 trilhões até o fim do ano, 5 vezes mais do que o previsto. Para tapar esse rombo, o Kremlin recorre à receita de sempre: cortar verbas essenciais e aumentar a carga tributária. O senador Artamonov não tem rodeios: não há dinheiro nem para hospitais. Teremos que usar todos os recursos disponíveis. O ex-vice-presidente do Banco Central, Alexashenko, vai além:
os gastos com educação e saúde já estão sendo reduzidos, e novos impostos estão a caminho, junto com reajustes abaixo da inflação. A população russa será espremida para sustentar uma guerra que não dá sinais de terminar. Lavrov, por sua vez, revela que, após a conversa entre Putin e Trump, Moscou propôs não apenas continuar as negociações, mas ampliar a delegação, incluindo um bloco exclusivo para questões políticas, além dos temas militares e humanitários. Segundo ele, Trump teria reagido positivamente, e agora o Kremlin aguarda que os Estados Unidos repassem a proposta a Kiev. Enquanto isso, a União Europeia observa em silêncio, sem ações concretas que possam alterar o curso dos eventos. A pergunta que não quer calar é: até onde essa escalada vai chegar? A Rússia está disposta a tudo para impor sua visão de mundo, mesmo que isso signifique arrasar economias, sacrificar vidas e mergulhar o continente em um conflito prolongado. O tabuleiro está armado. As peças, em movimento. E o próximo lance pode definir o futuro não só da Ucrânia, mas de toda a Europa. Fique atento. O que vem pela frente pode mudar tudo. A escalada não conhece limites. Enquanto a Rússia intensifica sua pressão com manobras cada vez mais ousadas, o Ocidente se debate entre a hesitação e a urgência de uma resposta contundente. As tentativas de influenciar a administração Trump e o próprio presidente durante a visita de Zelensky a Washington nesta semana revelam um jogo perigoso, uma Europa que, desesperada por evitar o pior, corre o risco de alimentar justamente o que teme. A diplomacia, quando mal conduzida, vira combustível para o fogo. E o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, não esconde suas intenções. Precisamos de cúpulas que ponham fim às negociações, declarou, como se a paz fosse um decreto e não um processo. Mas a pergunta que ecoa é: o que dá a Moscou a confiança para ditar termos? Analistas militares como Denis Popovich não têm dúvidas, a Rússia ainda aposta na força bruta. Seu exército, apesar das perdas, mantém uma vantagem numérica que explora sem piedade. O exemplo mais recente? A infiltração em Dobropolia, onde as tropas russas avançaram como uma cunha, cravaram-se 10 a 12 quilômetros adentro do território ucraniano e agora pressionam. Não é um movimento isolado. Do fronte de Pokrovsk, no Oblast de Donetsk, às linhas de Zaporizhia, o inimigo testemunha, sondando fraquezas, buscando qualquer brecha que lhe dê vantagem na mesa de negociações. Cada metro conquistado é um argumento a mais para o Kremlin. Cada vida perdida, um número em sua equação macabra. Mas enquanto a Ucrânia resiste, outro conflito se avoluma no Oriente Médio e as semelhanças são assustadoras. Israel prepara sua maior ofensiva em Gaza desde outubro de 2023. 130 mil reservistas recebem ordens de mobilização. O plano, batizado de Ancarros de Gideon B, prevê não apenas a retomada do território, mas a erradicação do Hamas. 1 milhão de palestinos seriam deslocados para o sul do enclave, em uma operação que mistura a guerra total com uma logística humanitária forçada. A data: 7 de outubro de 2025, um ano exato após o ataque que abalou o país. A ironia é cortante: o mesmo dia que marcou o início do pesadelo pode selar seu desfecho sangrento. Mesmo com os tanques alinhados e os soldados em posição, uma variável persiste: a diplomacia. Na véspera do anúncio israelense, o Hamas surpreendeu ao sinalizar trégua e até a libertação dos reféns restantes, dos quais Israel estima que apenas 20 ainda estejam vivos. 2 vidas pendem na incerteza. 2 famílias à espera de um milagre. E agora, o governo de Netanyahu enfrenta um dilema cruel: avançar com a invasão ou apostar em um acordo que, se falhar, pode ser visto como fraqueza. A história ensina que guerras começam por cálculos errados e terminam quando o custo se torna insuportável. O tabuleiro geopolítico não dá trégua. Na Europa, a Rússia avança com a arrogância de quem acredita que o tempo joga a seu favor. No Oriente Médio, Israel se prepara para um golpe definitivo, enquanto o mundo observa, entre o horror e a indiferença. Em ambos os casos, o que está em jogo não são apenas territórios ou ideologias, são vidas, futuros, a própria noção de ordem global. E você? Vai ficar de braços cruzados, assistindo os eventos se desenrolarem como um espectador passivo? Ou vai se juntar àqueles que entendem: a história não é escrita apenas por generais e políticos, mas por quem se recusa a aceitar que o pior é inevitável? Compartilhe esta análise. Debata. Exija respostas. Porque quando a guerra bate à porta, o silêncio é cumplicidade.
E o próximo capítulo desta crise pode depender justamente de quem decide não ficar calado. Até breve e que as notícias que virão sejam de paz, não de destruição.